Olha, você sabia que a propaganda eleitoral para as eleições de 2024 começa já na próxima sexta-feira? Elas seguem até o dia 30 de setembro, tá? É o momento dos candidatos buscarem a preferência dos eleitores. E é hora de saber o que é seu direito. Só para você ficar ainda mais por dentro do assunto eleições, o primeiro turno acontece em 7 de outubro e o segundo em 28 de outubro. E para a gente conversar sobre esse assunto, sobre propaganda eleitoral, sobre eleições no geral, aqui no estúdio, eu recebo a advogada Tainá de Freitas. Bom dia, seja bem-vinda, viu? Bom conhecê-la e conversar com você aqui sobre esse assunto que está fresquinho, né, doutora? Bom dia, Bruna. Bom dia a todos que estão nos assistindo e é um prazer estar aqui com você. Prazer pra gente também. Só para reforçar, você pode e deve participar do quadro Seu Direito, tá? Tem dúvidas sobre as eleições? Já vai mandando aí para mim no nosso WhatsApp, né? Esse é um período bem aquecido quando o assunto é eleições. A gente está aí já pertinho desse cenário eleitoral, né? Em todo o Brasil. Então, vai mandando aí sua mensagem para o nosso zap, é o 991050400. Começando então, doutora, com esse assunto que vai ser muito em breve, vai chegar muito em breve, que é a propaganda eleitoral, começando já na próxima sexta-feira. Alguma novidade nas regras para esse ano? O que é que muda? Bom, como você bem disse, né, a partir do dia 16, os candidatos começam aí a levar ao eleitor os seus projetos, as suas plataformas políticas, né, as bandeiras que eles defendem, e a propaganda eleitoral é um meio muito importante para isso. Então, assim, já temos tradicionalmente aquela propaganda via panfletos, via material impresso, via adesivos. Temos a propaganda na programação de rádio e de TV, que é o guia eleitoral, que começa um pouco mais para frente. E o boom do momento, de fato, é a propaganda na internet, que ela já vem acontecendo algumas eleições, mas a novidade para esse ano são as lives eleitorais. Sim. Né? A resolução que regulamenta a propaganda eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, esse ano ele regulamentou como é que devem funcionar essas lives que os candidatos poderão realizar nas suas redes sociais, né? Lembrando que esta propaganda ela deve acontecer exclusivamente nas redes sociais dos candidatos. Certo. Tá bom? Importante demais falar sobre rede social, né? Porque é um dos instrumentos para divulgação, enfim, daquele candidato, das propostas e tudo. Mas também é importante falar do combate às fake news, né, doutora? Sempre batendo nessa tecla também, né? Exatamente. É algo que a Justiça Eleitoral vem combatendo fortemente, né? Que são as fake news, a desinformação, aquela informação truncada que busca ali confundir a cabeça do eleitor. E com certeza, apesar de saber que vai acontecer bastante, mas também sabemos que a Justiça estará de olho, né? Os candidatos também, os partidos têm o dever de fiscalizar essa rede de desinformação e utilizar aí os canais que o próprio TSE está lançando para você denunciar. Você como cidadão tem esse dever e esse direito de denunciar essa veiculação da desinformação. Nesse cenário da propaganda eleitoral, doutora, o que é que pode e o que é que não pode, para que fique claro para todo mundo entender, né, que não é terra sem lei, muito pelo contrário, né, tá todo mundo aí vidrado e prestando atenção em cada candidato, em o que pode e o que não pode fazer. Começando com o que é que pode ser feito nesse momento aí de propaganda, de disseminação de propostas, seja nas redes sociais, nas ruas, na TV, na rádio, né? Tem tantas plataformas e possibilidades também, né? Sem dúvida. Bom, obviamente cada meio tem o seu regramento próprio, né? Então, por exemplo, na internet, o candidato ele poderá realizar a sua propaganda nas suas redes oficiais, que inclusive são informadas à Justiça Eleitoral. Porém, o cidadão pode demonstrar o seu apoio, né, livremente, desde que não haja anonimato. Outra coisa que o candidato poderá utilizar, outro mecanismo, né, na internet, que hoje é muito utilizado, é o impulsionamento
das suas publicações, desde que estejam ali todas dentro do regramento da resolução que regulamenta a propaganda eleitoral. É uma forma de atingir mais pessoas. Exatamente. Isso está perante lei Está de perante acordo. lei. Agora, obviamente, ele terá que cumprir toda a legislação que regulamenta essa Sim. propaganda, inclusive com a prestação de contas dos gastos que ele realizar. Certo. Né? O que é que é importante lembrar? Que o que é que eu não posso fazer nessas redes sociais? Eu sei que você perguntou o que pode, mas eu acho que é importante pontuar. Sem dúvida. O que eu não posso fazer, obviamente, é ofender, é caluniar o meu adversário, utilizar ali da desinformação. Então, é um mecanismo muito importante que atinge uma grande parte da população hoje em dia. Muito bem, a gente já está recebendo aqui algumas dúvidas através do WhatsApp do Mulher Demais. Convido você a participar no 991050400. Pode até deixar esse QR Code aqui nesse cantinho da tela para o pessoal apontar a câmera do celular com calma e já enviar as perguntas para a gente. Mas vamos ver a primeira que chegou aqui no nosso Zap? Roda aí na tela para a gente acompanhar juntos, tá? A pergunta é da Edilange. Minha dúvida é a seguinte: se você pode ir votar com a camisa do candidato, então por que você que não pode fazer boca de urna e outros tipos de demonstração de apoio, então, ao seu candidato? Interessante a pergunta da Edilange, né? Você pode ir com a camisa, dizendo o número, o nome daquele candidato, a cor, né? Que é muito forte, inclusive aqui no nosso estado, mas não pode conversar com as pessoas ali no momento mesmo da votação, né, doutora? O que é que diferencia isso aí? Bom, é muito importante essa pergunta, porque assim, realmente surge essa dúvida. O eleitor, ele tem a liberdade, inclusive é uma liberdade de expressão que é constitucionalmente protegido. Ele tem a liberdade de expor ali no seu voto privado, particular, a sua predileção por uma determinada candidatura. Sim. Mas a partir do momento em que isso se torna uma aglomeração e um pedido direto de votos, pode desequilibrar o pleito naquele dia. É uma forma até de convencer a outra pessoa a mudar de voto ou a votar mesmo naquele candidato. Isso. Aí não é legal, né, doutora? Exato. Então, assim, realmente, no dia da eleição, você tem o direito de demonstrar o seu entendimento, Sim. qual a sua linha, qual a sua bandeira e qual o seu candidato. No entanto, realmente, a boca de urna, como a gente conhece, é proibida. Nesse período também de propaganda, as pessoas também podem vestir essas camisas? Os candidatos, eles podem dar de presente, doutora? Aí é uma diferença, né? Hoje, os candidatos, os partidos, as coligações, eles não podem distribuir brindes, quais sejam camisas, bonés. Então, hoje a legislação vedou. Antigamente a gente via muito, né? As camisas do candidato, e hoje é vedado. No entanto, o eleitor que se sentir à vontade, ele poderá produzir ali a sua própria camisa. Sim, aí Então, pode. é um direito, é uma mesmo, né? liberdade que o eleitor tem. Muito bem. A gente separou aqui algumas telas até para facilitar o seu entendimento, mas não deixe de mandar sua mensagem, né? Quem sabe até um relato diante desse período que está antecedendo as eleições, algo que você tenha vivenciado, algo que você queira saber mesmo, vai mandando aí no 991050400, mas algumas dúvidas costumam ser bem comuns, né? Então vamos soltar aí a primeira telinha entre essas dúvidas, essas perguntas que normalmente as pessoas fazem, né? Preciso mesmo votar? E aí, doutor, é uma obrigação o voto? Sim, no Brasil, o voto é um direito-dever, né? Os que estão aí isentos ou que têm o voto facultativo, como a gente chama, são os eleitores de entre 16 e 17 anos, os maiores de 70 e os analfabetos. Mas toda a população, ela tem a obrigação de votar. Certinho. Mais uma dúvida comum? Solta aí na tela pra gente ver, na tela do Mulher Demais. Vamos ver mais uma dúvida, tá? Quais cargos terão eleitos esse ano? Tem gente que ainda nem sabe, né, doutora? Mas é bom ficar por dentro. Não custa nada deixar esse assunto mais didático, para todo mundo entender. A gente vai votar em que cargos, doutora? Bom, esse ano nós temos as eleições municipais. Então, nós iremos eleger os próximos prefeitos, vice-prefeitos ou prefeitas e vice-prefeitas e os vereadores ou vereadoras. Muito bem. Cada um desses cargos tem direito a um voto, né? A pessoa vota uma vez só em cada um deles, Você né? vota, são 2 votos. Você vai votar
na chapa, né, que tem prefeito e vice-prefeito, Sim. e no seu candidato a vereador. Lembrando que caso você não deseje escolher um vereador específico, você pode dar o voto de legenda, que é o voto no partido político que você escolher. Parece meio óbvio, né? A gente perguntar esse tipo de coisa, mas pode ter alguém que está do outro lado que não saiba. Eu posso votar em 2 candidatos? Eu posso votar em 2 vereadores? Nesse caso, não pode, né? Vamos deixar claro, né, doutora? Não custa nada. Vamos colocar mais uma dúvida aí na tela. Mas uma pergunta comum que as pessoas costumam fazer nessa época do ano, essa época que antecede as eleições. Quais documentos levar para votar? Também muito importante saber, né, doutora? Sim, com certeza. Hoje você pode votar com um documento oficial, com foto, seja o seu RG, sua carteira de habilitação, sua carteira de trabalho ou o seu título de eleitor. Lembrando que hoje em dia você tem um aplicativo que você acessa o seu título digital, que é através do e-título. Algumas pessoas se perguntam, posso levar algum documento online para a pessoa acessar no celular mesmo durante aquele momento? Está liberado, doutora? Desde que seja um documento oficial, sim. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre esse assunto. É o tempo que você acompanha, obviamente, os outros destaques aqui do Mulher Demais e manda suas perguntas também para nós. Aproveita aqui a especialista. 991050400. Vai mandando sua mensagem. Já já a gente retoma, tá, doutora? Combinado, então.